Muitas notícias do mercado da bola, tem reviravolta, tem clube se metendo em negociação, que a gente está envolvido, tem volta. Nossa, notícia é antiga, nova, enfim. Vamos embora, eu sou o Gabriel Amaral e agora a gente vai rodar a vinheta para começar o giro de notícias aqui no Raiz Tricolor. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente e, claro, passa aqui embaixo também para deixar a sua opinião. Vamos lá, cara, a gente começa sobre duas informações de possíveis saídas de notícias que acabaram sendo publicadas na tarde dessa segunda-feira. A primeira é sobre Lima no São Paulo. O André Hernan acabou publicando que, apesar do futebol do Lima ser apreciado no São Paulo, não há negociações com o meia no momento. Eu troquei uma ideia também com o repórter Gabriel Sá, que cobre o São Paulo também, extremamente competente lá na obtenção de notícias exclusivas do São Paulo, e ele falou que realmente lá em São Paulo não se tinha nada ali de informações diretas sobre a possibilidade do jogador ir para lá, não. Aqui no Rio, tentei falar com algumas pessoas, mas enfim, acabou que não fui respondido. A situação me parece ser, inicialmente, não ter ali uma negociação de fato entre Lima e o São Paulo, não. Nesse meio tempo, um lugar chamado Blog do São Paulo, que aí eu não conheço o suficiente para saber a possibilidade ali de uma credibilidade do blog, eles publicaram que o Lima também era desejado pelo Diniz, no Vasco. E aí, quanto a isso, também ainda não tem informação. Tô tentando apurar, chegar alguma questão mais pro lado do Lima, né, para saber se chegou alguma coisa diretamente pro jogador, mas a princípio a gente não tem nada, enfim. Então me parece não ter sido, assim, uma proposta do São Paulo. Olha só, o Matheus Montenegro já tem na mão uma proposta do São Paulo pelo Lima, não parece nada desse tipo não, até porque os dois lados não confirmaram nada. Sobre o John Kennedy, uma reportagem que saiu na Itatiaia, do Guilherme Abraão, diz que o John Kennedy vem recebendo sondagens de alguns clubes do Brasil e do exterior, não chegou nada oficial, só que o Fluminense não descarta o negócio pelo John Kennedy. O John Kennedy está na lista de negociáveis do Fluminense. Inclusive, essas internacionais, essas do exterior, também do leste europeu. Vamos lembrar que a Ucrânia já fez uma proposta de 6 milhões de dólares, de 6 milhões de euros pelo John Kennedy, e que foi recusada não pelo Fluminense, foi aceita pelo Fluminense, mas foi recusada pelo próprio jogador no meio do ano de 2025. O agente do atacante também não descarta uma transferência. O agente do atacante é o Bertolucci, né? Ele é agenciado pela empresa do Bertolucci, e o objetivo é ter mais minutagem. Ele teve pouca minutagem ao longo de 2025 no Fluminense após a sua volta lá do Pachuca. E aí você pode discutir ali os motivos disso. Qual que é a informação que eu apurei aqui? Um desses clubes que fez sondagem foi o Coritiba, tá? Tentei descobrir alguns times que teriam feito sondagem. O Coritiba fez, não avançou para nada além de uma sondagem, mas foi um dos jogadores que acabou tentando o Coritiba, era um desses que tentou o John Kennedy. A situação do John Kennedy vai tentando apurar também, porque, como eu já falei algumas vezes, para a gente falar de chegada de centroavante, a gente tem que falar sobre saída. E até agora, o que a gente teve? O Everaldo, publicações japonesas. Depois eu fui achar a matéria do Goal, que fala sobre a saída do Everaldo, é uma matéria do Goal do Japão. E aí eu usei a ferramenta de traduzir, fui ver e ele dava créditos pro Bola VIP aqui do Brasil. Então, ou seja, é uma notícia que parece ter surgido daqui, foi para lá, e aí de lá, como, né, o japonês não é o forte de geral, daqui de volta a galera fica falando, os meios japoneses estão falando lá que ele tá indo pro Brex Niigata. E, enfim, pelo que eu apurei até agora, pelo menos não tinha chegado nada, tô tentando falar ali para poder tentar entender melhor se vão chegar outras propostas, se o Everaldo... O que o Everaldo tá sentindo exatamente? Como eu falei, a apuração que eu tenho sobre isso, ela já vai completar quase um mês, então... Quase um mês não, mas uns 15 dias. Então, é algo para se atualizar.
Mas o Fluminense não tem nada sobre a saída do Everaldo agora, sobre o John Kennedy também não. E aí viralizou um vídeo do Germancano treinando numa areia de praia ali, etc. E aí, qual que é a parada? A gente vai sair algum centroavante? Porque para chegar, vai entulhar 4. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante aqui pra gente, tá? E falando em centroavante, o centroavante Hulk, que tem a sua negociação ali com o Fluminense ainda, sem muitos avanços, pelo menos era a última notícia que a gente tinha, o Fluminense ganhou uma concorrência. O Botafogo negocia a contratação de Hulk do Atlético Mineiro, segundo a matéria do Leonardo Bessa e do Arthur Henrique no portal Lancenet. Essa apuração vem da cobertura do Botafogo. Tá? Representantes mantêm contato por transferência desde o início de dezembro. Então, é uma transferência que não é que o Botafogo tentou atravessar agora. É uma transferência que o Botafogo também já vinha tentando a contratação do que seria um camisa 9 para eles ali. Diz aqui que a negociação é considerada difícil devido aos valores iniciais apresentados pelo staff do jogador, ou seja, algo semelhante ao do Fluminense também inicialmente, e que a conversa entre representantes de ambos os lados, do Botafogo e do Hulk, acontecem desde o início de dezembro, havendo um sinal verde por parte do atacante, só que com as cifras, né, o salário e etc., o dinheiro envolvido na parada, deixando a situação um pouco distante, sendo que existe a concorrência também do Fluminense. Na matéria sobre o Botafogo não diz nada relacionado ao Atlético Mineiro, impedindo, etc. Mas aí eu acho que envolve também uma parte daquilo que a gente já vem falando aqui às vezes, né? Que o Botafogo chegou agora nessa negociação. Então a cobertura de lá vai pegando detalhes, etc. Mas já tem a notícia para poder publicar. O Fluminense... A questão do Botafogo e do Fluminense vai tornar isso um leilão? Eu acho que tem tudo para não acontecer, né? De não ser um leilão de, quem vai pagar mais? E aí o Botafogo vai e bota 1,5 milhão na mesa. Aí o Hulk e os representantes vêm até o Fluminense e falam, o Botafogo tá querendo botar 1,5 milhão, vai perder pro Botafogo. A Fluminense bota 1,700 para eles voltarem pro Botafogo, falando, olha, 1,5 milhão a gente não aceita, o Fluminense, por exemplo, já botou 1,700, tem que botar 2 milhões. Pode acontecer isso? Pode, porque né, futebol tem muito desse tipo de coisa. Agora, eu não creio muito nessas negociações abertas em várias frentes. O Fluminense é um time, por hábito ali, né? O Mário Bittencourt continua participando da gestão ali do Fluminense por enquanto, de não ficar entrando muito nesses leilões, não. Quando percebe o leilão, meio que se retira, até para um posicionamento. Foi, inclusive, por isso que o Fluminense não faz proposta final, né? Acaba desistindo da situação do Ricardo Goulart, né, na temporada de 2021 para 2022. O Fluminense sai porque, na época, o representante Paulo Pitombeira, que era o representante de Ricardo Goulart, acaba fazendo esse tipo de coisa. O Fluminense vai indo, percebe que não vai para lugar nenhum, vai só ficar tentando ganhar mais, sai da parada e o Santos fica com ele. Com o Hulk, a gente já está falando de valores muito altos, então talvez esse leilão também não vai chegar muito alto, não. Ainda tem a situação do Atlético Mineiro. Vale lembrar, o Hulk tá numa final de Libertadores perdida com 1 a mais o jogo inteiro pro Botafogo. Então a torcida do Atlético Mineiro tem um pouco mais ali da rivalidade com o Botafogo, talvez se incomodaria mais de ver o seu jogador saindo pro Botafogo do que saindo pro Fluminense. E lembrando que o Atlético Mineiro também dá palpite porque o Hulk tem contrato com o Atlético. Então é uma situação multilateral. Vou tentar apurar para tentar saber em que pé tá essa possível negociação com o Fluminense. Porque já faz um tempinho que a gente não tem atualizações reais sobre essa situação. Enfim, vamos ver como é que tá essa situação do Hulk e do Fluminense, porque agora a gente já sabe um time, além dos times de fora, que tá de fato na briga pelo Hulk. Vamos lá. Falando ainda de atacantes, né? Mas a gente fala sobre Marino Hinestrosa, uma informação do programa LV Bar, não sei como é que se fala ali exatamente, mas é um programa da Rádio Caracol, que é o maior veículo de comunicação da Colômbia. Eles estavam falando ali sobre mercado de transferências. Eu vou botar aí na tela um trechinho. Tá com legenda automática lá embaixo, então quem não entende espanhol consegue ouvir também. Olha o que o apresentador fala e vai me chamando a atenção que vai se discorrendo depois sobre Marino Hinestrosa. Y nos cuenta pues más de Nahuel Bustos y la novela que tenemos completica del caso Marino Hinestrosa.
¿Usted sabía que Marino Hinestrosa estuvo vendido a Fluminense y por unos días se cayó? No. Pero era un En negocio este año. Estando en Nacional. Claro, ok. estando en Nacional. Era un negocio espectacular. Le daban un jugador y más de lo que paga hoy Boca. Pero ya les contamos la historia completa. O que eles vão falar depois, tá? Pra não ter que passar o vídeo inteiro aqui. Basicamente, o Fluminense chegou a ter... lá no meio do ano, o Fluminense teria feito uma proposta pelo Marino Hinestrosa, e o apresentador diz que é uma fonte 100% confiável, e que o negócio acabou não acontecendo porque o Atlético Nacional estava na Libertadores e segurou um pouco a venda porque queria passar do São Paulo, e acabou que nesse meio tempo o Fluminense desistiu do negócio. E a proposta seria de 5,5 milhões de dólares mais o Kevin Serna pelo Marino Hinestrosa. Eu, de verdade, eu custo acreditar nisso. Hoje, só o Serna já vale mais do que o Hinestrosa hoje, por exemplo. A negociação com Boca lá, que é o tema atual, está em torno de 4 milhões de dólares, mais ou menos. O jogador foi hipervalorizado naquele meio do ano, mas a esse ponto, enfim, não tem informações, mas é só um ponto que citaram do mercado. Lembrando, no meio do ano, essas negociações de Hinestrosa acabam saindo, acho que ali na reta final do Mundial. No meio do ano, o Fluminense não é pela contratação do Soteldo. Talvez a que seja mais parecida ali depois é a contratação do Santi Moreno. Ter perdido o Serna seria muito ruim. Bom, difícil achar que o Hinestrosa faria 6 meses mais escondidos do que o Santiago Moreno, né? Pra fechar, cara, o Fluminense voltou a ir atrás do Nino. Bem, uma notícia me chamou a atenção, tá? Primeiro saiu que o Palmeiras havia feito uma proposta pelo Nino. Isso já me chamou a atenção já. Aí o pessoal da ESPN Brasil disse que o Zenit queria 10 milhões de euros e recusaram a proposta do Palmeiras, mas que o Palmeiras ia enviar uma contraproposta. E aí eu falei, tá, o Palmeiras está muito interessado no jogador. Isso não é notícia antiga, não, gente. O Zenit tinha finalizado qualquer negócio. E eu tô tentando ali saber se o Fluminense voltou a carga pelo Nino, tá? Porque o cenário hoje, que era apresentado ao Fluminense, ou pelo menos o cenário que foi apresentado ao Fluminense há pouco mais de uma semana, era de não haver negócio sobre o zagueiro Nino da parte do Zenit. Se o Palmeiras vai receber uma sinalização da possibilidade de fazer uma contraproposta, o Fluminense tem que entrar no jogo também, e provavelmente estará no jogo. Então me parece muito mais, nesse momento, um conflito de informações do que o Fluminense está tomando um chapéu do Palmeiras. Vamos ficar de olho, e qualquer informação você sabe que a gente fala aqui no Raiz Tricolor. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, obrigado pela audiência, até a próxima. Valeu!